Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que abrimos o nosso coração para acolher os doces ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e também acolher os grandes ensinos de Jesus em nosso coração. Então sejam todos muito bem-vindos. Este é o momento que a nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, concede para o nosso coração, para que aqui possamos partilhar de um momento juntos em busca de esclarecimento, de paz e de esperança para os nossos dias. E meus irmãos, justamente falando sobre essa busca de paz, de esperança e de consolação para os nossos dias, meus irmãos, nós temos sempre que nos lembrar do quanto somos abençoados diariamente. O quanto Deus nos concede, nos proporciona essa paz, essa serenidade, essa gota de esperança no fundo da nossa alma. A cada amanhecer, Deus nos concede essa gota para a gente começar o nosso dia de paz, de serenidade e de harmonia em nosso interior, para que com paz no coração a gente consiga enfrentar tudo o que vier externamente. Só que muitas vezes nos perdemos em meio às reclamações e nos tornamos reclamadores compulsivos. Reclamamos de tudo e perdemos a paz em nosso coração. Parece que o nosso olhar ele é tão pessimista, tem dias, que tudo pode estar acontecendo bem, tudo pode estar encaminhando perfeitamente, mas nós focamos no que falta, no que é ruim, no que não está dando certo, no que não está saindo do nosso jeito, nos pequenos probleminhas. É como se a gente olhasse para um jardim imenso e ao invés de notar as belas rosas perfumadas, a gente fixe o nosso olhar só nas ervas daninhas. Olha, meus irmãos, muitas vezes na estrada da vida, no nosso dia a dia, nos assemelhamos a reclamadores compulsivos, reclamando de tudo que temos, de tudo que não temos, reclamando de tudo em nosso dia. Sobre isso, o querido benfeitor Emmanuel, ele diz para nós uma frase simples, mas carregada de ensinamento. Emmanuel nos afirma que queixar-se é perder tempo. Queixar-se é perder tempo. Porque o tempo que a gente teria para fazer algo bom, para corrigir aquilo, para correr atrás então de algo diferente, estamos perdendo esse tempo nos queixando, reclamando, olhando só as coisas ruins. Olha, meus irmãos, essa palavra de Emmanuel, que queixar-se é perder tempo, há milênios atrás Jesus já ensinava isso ao querido apóstolo Pedro. Jesus já ensinava nitidamente a Pedro sobre as reclamações improdutivas, sobre o queixar-se à toa, sobre como o queixar-se faz com que a gente perca tempo precioso na nossa jornada. Jesus já ensinava isso a Pedro. E olha, meus irmãos, eu vou contar essa historinha para todos nós, para a gente perceber o quanto Jesus era delicado nos seus ensinamentos e ele já nos convidava a ter um olhar mais positivo,
um olhar mais esperançoso. E o quanto ficar só queixando-se e reclamando traria mais a perturbação para o nosso interior. Vejamos só que certa feita Jesus estava junto de uma multidão em Carfanaum e num gesto chamou a Pedro para perto dele. E diante ali de Pedro, Jesus faz um único pedido ao apóstolo. Jesus diz: Pedro, peço-te que vai até a casa de Jeremias para o ajudá-lo. Sara, sua filha, está prostrada no leito e está com a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o Pai a quem rogamos apoio socorrerá a doente através das tuas mãos. Jesus faz um único pedido a Pedro. E não é um pedido difícil de ser entendido, não é mesmo, meus irmãos? O que Jesus solicita ao querido apóstolo é bem claro, não é? Que Pedro vá até a casa de Jeremias, porque a filha dele está passando por uma perturbação muito grande e precisa de ajuda. E o pedido de Jesus é claro: fique ao lado dela e ore. Que através dessa oração, Deus irá auxiliá-la através das suas mãos, Pedro. O pedido de Jesus é simples. Pedro vá até a casa de Jeremias e ore ao lado de Sara. Só orar. Era isso que Pedro tinha que fazer. Bom, Pedro vai todo animado, então, realizar esse pedido de Jesus. Segue o caminho de viagem até a casa de Jeremias. Ele está feliz, afinal, ele recebeu uma missão de Jesus. Ele recebeu um pedido do Cristo. Na mesma manhã ensolarada, ele aguardou e já foi em busca da casa de Jeremias. Passado um tempo, meus irmãos, já na parte da tarde, Pedro retorna cabisbaixo. E retorna cabisbaixo, meio quietinho, com um pesar no olhar. E diz a Jesus: Senhor, todo o esforço foi em vão. Ou seja, Pedro havia recebido o pedido de Jesus, foi à casa de Jeremias, retornou e disse a Cristo: olha, todo esforço foi em vão. Por outras palavras, Pedro está dizendo: olha, Jesus, não deu certo o que o Senhor me pediu. E aí Cristo questiona: mas como assim, Pedro? E o apóstolo amargamente começa a explicar, dizendo que, olha, Jesus, a casa de Jeremias é um antro de perdição. A começar que, quando cheguei lá, Jeremias estava se deleitando na bebida. Mal percebeu que eu chegou, me direcionou palavras duras, amargas, nem me tratou bem. Cheguei lá e Jeremias estava fazendo as coisas mais terríveis que o Senhor pode imaginar. Então saí à procura de Zoar, o teu filho, e achei ele enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para um conhecido traficante de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que o que quiser que tivesse acontecido com a irmã, ele não tinha interesse nenhum. Por fim, expulsou-me a coices, dando ideia de que não estava nem aí para o que eu tinha ido ali realizar. Bom, fui entrando então na casa e me deparei com a dona da casa. E foi uma cena terrível, porque a dona dessa casa, ela estava batendo, enfurecida numa jovenzinha, até arrancar sangue dela, Jesus. Nossa, que terrível. Então eu fui entrando
E entrei num quarto que era um quarto errado e estava outro irmão de Sara lá, um irmão que estava roubando as joias naquele momento. E começou a me acusar, dizendo que a família havia me mandado lá para poder vigiar ele. E ele veio com tudo para cima de mim para me bater. E aí eu comecei a explicar o que eu tinha de fazer ali. E ele logo me apontou o quarto de Sara. Ah, Jesus, mestre, que tremenda desilusão. Quando adentrei no quarto de Sara, aquela estranha criatura começou a se tornar meio inconveniente. Eu não aguentei mais. Eu fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que Jesus se resguardava triste e silencioso, Pedro repetiu: Senhor, não fui ao acaso claro o suficiente? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os teus desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, entre a avareza e a obscenidade? Pedro contou tudo o que tinha acontecido com ele. Reclamou, quer dizer, de tudo, não é verdade? Tudo que tinha de errado naquela casa. Pedro colocou-se a queixar-se daquilo. E no final, Jesus não diz nada. E aí Pedro, surpreendido porque o Cristo não disse nada, Pedro questiona: Mestre, eu não fui claro o suficiente com as minhas palavras? O senhor não entendeu tudo que eu passei? E Jesus irá responder a Pedro, bem sereno: Pedro, eu conheço Jeremias, eu conheço a esposa e os filhos dele há muito tempo. Quando eu te pedi para ir ao encontro deles, eu apenas te pedi que os auxiliasse. Olha, meus irmãos, Pedro fez tudo naquela casa, menos o que Jesus pediu. Meus irmãos, o que foi que Jesus pediu ao Pedro? Foi uma coisinha só que Jesus pediu: que orasse ao lado de Sara. Jesus pediu uma única coisa para Pedro: orar ao lado de Sara. E Pedro, quando adentra naquela casa, ele se esquece que Jesus tinha pedido só para ele ir lá orar. Ele começa a observar tudo que tem de errado. Ele começa a se sentir magoado com aquelas palavras, ele começa a ficar irritado. Pedro vivencia tudo ali dentro e se perde naquilo tudo. Pedro fica aquele olhar pessimista, notando o quanto aquela casa, aqueles corações são endurecidos. Pedro fica ali analisando com um olhar pessimista tudo que tem de ruim naquela casa. E se esquece de fazer o que Jesus lhe pediu. E Cristo ele responde a Pedro muito sério, dizendo: Pedro, eu conheço aquela família. A única coisa que eu te pedi foi para ir lá auxiliar. Jesus não pediu para Pedro ir lá olhar o que a família estava fazendo. Jesus não pediu para Pedro um relatório do que acontecia naquela casa. Jesus não pediu para Pedro para dizer tudo de ruim que estava acontecendo, ou para anotar os detalhes de tudo de errado que acontecia ali. Não. Jesus pediu para Pedro ir lá auxiliar, orar. E ele se perdeu em meio às reclamações, em meio ao olhar pessimista, e não fez nada do que Jesus pediu. Olha, meus irmãos, quantas vezes nós somos igualzinho a Pedro, não é mesmo? Nos perdemos em reclamações, nos perdemos no olhar pessimista, nos perdemos em apontar o que não temos ainda e a achar ruim com isso, a reclamar, a reclamar e a reclamar, e nos esquecemos de realizar
o que Jesus nos pede. Perdemos tempo demais reclamando. Perdemos preciosos minutos da nossa vida só reclamando. Reclamamos, meus irmãos, de tudo. Reclamamos do tempo, reclamamos das conquistas materiais como se não fossem suficientes. Reclamamos de nós mesmos também. Somos queixosos de tudo a cada segundo. E esse olhar tão pessimista, essa reclamação tão compulsiva que a gente tem a todo momento, bloqueia a nossa visão das coisas boas em nossa vida. Olha, meus irmãos, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz algo muito marcante para a gente. É uma passagem que nos diz para a gente olhar para baixo, para aqueles irmãos que são mais necessitados que nós, do que ficar olhando para cima e murmurando o que a gente não tem. Ou seja, a gente perde tempo demais reclamando das coisas, sendo que a gente tem tanto já em nossa vida. A gente perde minutos preciosos reclamando de cada coisinha e se esquece das bênçãos que nós estamos recebendo em nossa vida. Temos saúde, temos um lar, temos amigos, temos todas as condições para a nossa reencarnação. Mas mesmo assim, reclamamos e reclamamos de coisas tão passageiras, coisas tão pequenas, coisas que não fazem diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma para a nossa reencarnação. Essa é a questão. A gente reclama de coisas que não faz diferença nenhuma para a nossa caminhada espiritual. Ao invés de focarmos nas possibilidades que temos para crescer moralmente, para crescer espiritualmente. Pedro se perdeu nas reclamações improdutivas. Pedro se perdeu no olhar negativo da situação e não fez o que era benéfico, o que Jesus havia lhe pedido. Realmente Emmanuel estava certo. Queixar-se é perder tempo. Reclamar compulsivamente é perder preciosos tempos na estrada de Jesus. Olha, meus irmãos, comecemos reconhecendo a bênção de termos acordados hoje aqui, na vida material. Isso já é um motivo de grande agradecimento nosso a Deus, nosso Pai. Comecemos por isso. Por que reclamar do dia? Por que reclamar das coisas que não temos, do que não recebemos? Qual o objetivo disso, meus irmãos? O que isso edifica em nosso coração? Vamos, ao invés disso, agradecer. Agradecer todas as bênçãos que Deus derrama em nossa alma. Olha, meus irmãos, eu vou convidar todos para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje. Essa mensagem que foi inspirada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. É uma passagem que vem nos falar sobre a trave e o argueiro no olho. E eu acredito, meus irmãos, que muitas vezes a gente está com uma trave nos nossos olhos e querendo procurar coisinhas tão pequenas, probleminhas tão pequenos, ao invés de olhar para a gente e agradecer a nossa jornada de vida. Por isso, essa passagem de hoje inspirou a nossa reflexão aqui. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.